duas vezes para a gente aqui. Marcelo, Tá meio ruim aqui a minha internet aqui. tudo bem. Mas Então, gente, essas gravações elas estão no YouTube, algum lugar assim vocês estão colocando? a gente libera no nosso canal da Tech. Ah, mas é interno, né? É. Deixa eu cumprimentar o pessoal aí, Marcelo, César. Tudo bom, gente? Salve, Do Sérgio salve. Souza. Rapaz. Bom, gente, então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos finalizar a nossa trilha. Obrigado, Souza, de antemão, aí pela parceria, por estar aqui com a gente, com o público da Tech, fazendo essas atividades. É a primeira de muitas, esperamos que nós possamos ter aí bastante sinergia para as próximas etapas. A Isso. galera que puder aí, segue o Souza no LinkedIn, ele passa muito conteúdo, muitas informações e precisando também aí fazer alguma parceria para suas empresas, trabalhar em cima de governança e gestão. O Souza também é um profissional que está arimbado, tem muitos anos no mercado e pode ajudar a gente aí nessa jornada. Souza, contigo, meu amigo. Beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Agradecer a ATEC, né, na pessoa do Wesley, por mais esse convite. Chegamos, né, ao final da nossa trilha. A gente teve a primeira palestra, né, de governança e gestão de TI, foi muito interessante. A segunda foi sobre gestão de risco. E agora, como não poderia deixar de ser, vamos finalizar com segurança da informação. Um tópico de interesse de todos hoje. Uma preocupação constante dos profissionais, das empresas. Eu vou apresentar a primeira parte dos padrões de segurança da informação, os mais relevantes. Em seguida, a Ana Paula Moraes ela vai apresentar a parte das boas práticas, que é algo muito importante, né? Porque há boas práticas que nos trazem grandes ensinamentos, do tipo, faça essa prática porque ela foi implementada por empresas do setor, empresas respeitadas, e elas comprovaram que essas práticas dão um bom resultado. Então, a gente vai trabalhar nessas duas frentes, padrões e boas práticas. Tá? Então, vou aqui compartilhar minha tela com vocês, né? E, gente, sempre naquele espírito de bate-papo. Bate-papo, tá? Vamos conversar, vamos trocar ideias, fiquem à vontade para me interromper, tá? Eu não estou olhando quem levanta a mãozinha, mas o Marcelo tá, o César também. Aí me ajudem, por favor, gente. Então, aqui, padrões de segurança da informação. A nossa agenda, a abertura, né? E aí eu vou falar do NIST, né? Da versão 2.0, né? Falar rapidamente da versão 1.1, a norma ISO 27001, a versão mais recente, de 2022, a ISO 27002, né? Prima da 27001, e, eu nem coloquei aqui. Bom, pulei já. Então, vamos começar aqui. Ali faltou a 27701. Vamos começar mostrando qual é a estrutura básica do NIST versão 2.0. Como é que ele está estruturado? Então, você tem agora
6 funções. Antes, na versão 1.1, eram 5 funções, agora são 6. E a novidade é essa função aqui, ó, governar. A gente já tinha a função identificar, proteger, detectar, responder e recuperar, tá? E as funções, elas são desdobradas em categorias. E as categorias são desdobradas em subcategorias. É essa a estrutura básica com a qual a gente vai trabalhar. É simplesmente isso. Então, vocês podem ver que é bem simples. Bem simples. Eu noto que muita gente fica intimidada com NIST. Ah, Souza, é muito complexo, é difícil de acompanhar, de trabalhar. Nada disso, nada disso. É muito simples. E está aqui, né, o diagrama mostrando como é que é essa organização de funções, categoria, né? Então está aqui, ó. Por exemplo, a função governar, ela tem 6 categorias. E cada categoria dessa é quebrada em subcategorias. A função identificar, 3 categorias. A função proteger, 5 categorias. A função detectar, 2 categorias. A função responder, 4 categorias. E a função recuperar, 2 categorias. Aí você fala, peraí, Souza, é muita coisa. Olha só, vamos contar aqui. 6 mais 3, 9. 9 mais 5, 14. Mais 2, 16. Mais 4, 20. 22 categorias. Eu não tenho fôlego para trabalhar tudo isso. Então, a boa notícia é: você não é obrigado a trabalhar tudo isso. Você tem toda a liberdade de escolher quais são as subcategorias hoje mais importantes para a sua organização. Então, digamos que você escolheu a categoria Estratégia de Gestão de Risco, a categoria gestão de ativos, né, que é uma categoria básica, né? Se você não gere os ativos, você vai ter dificuldade de gerir risco, gerir incidentes, né? E assim por diante. Aí, digamos que você também vai começar trabalhando treinamento e conscientização. Ah, quer dizer que eu poderia começar com apenas 1, 2, 3 categorias? Sem dúvida, sem dúvida. O que importa aqui é o que é prioritário para a sua organização e o tamanho do seu braço, da equipe, né? Que quando a gente fala que vai implementar algo novo, a primeira choradeira é: ah, mas não tem gente para isso. Está todo mundo ocupado. Então, a gente vai ter que ter muito bom senso, né, para fazer essa implementação, tá ok? Então, o NIST não é prescritivo, não é. E esse diagrama aqui, ele é muito bom, porque ele mostra claramente como a gente vai utilizar o NIST. Então, veja, aqui você vai ter como influenciadores, como direcionadores, objetivos, missão, expectativas das partes interessadas, ambiente, né, cenário de ameaças e
a parte de requisitos e práticas, digamos assim, relevantes. Aqui nós temos as nossas 6 funções, né? Aqui no meio, está vendo? Está a governança, né? Com um destaque muito grande. E aqui o que nos interessa. Então, como é que eu trabalho com o NIST? Primeiro, eu vou montar qual é o perfil atual da minha empresa. Então, monto o perfil atual. Em seguida, eu olho qual o perfil-alvo, onde nós queremos chegar. Então, digamos que a gente montou o perfil atual em junho de 2024 e a gente quer definir um perfil-alvo para 2025, dezembro de 2025. E aí nós vamos implementar um plano de ação para sair desse perfil atual para o perfil-alvo. É como a gente faz com plano estratégico, né? Eu tenho a situação atual da empresa, eu crio um plano para que a empresa chegue numa arquitetura desejada, né? numa estrutura desejada daqui a 1 ano, 2 anos e assim por diante. Então, eu gosto muito desse slide, porque ele mostra isso, né? Como é que a gente trabalha essa segurança da informação. Segurança cibernética especificamente, né? E você veja, as decisões que eu vou tomar aqui são influenciadas, direcionadas por uma série de fatores. Tem muita coisa influenciando a minha tomada de decisão quanto prioridades, prazo de implementação e assim por diante. Uma coisa que é bom deixar bem claro, que muita gente boa faz confusão. Os níveis de implementação, os tiers. Esses níveis de implementação têm a ver com a sua, não vou dizer maturidade, mas com o estado atual da sua governança e gestão de risco. O próprio NIST deixa bem claro no texto. Os tiers não são níveis de capacidade, não são níveis de maturidade. É apenas um entendimento de como estamos hoje em termos de governança e gestão de riscos. Então, o que você vai fazer aqui? Você não vai fazer nada. Você vai olhar para cá e vai analisar a sua empresa. A minha empresa hoje, ela está mais com a cara do Tier 1, 2, 3 ou 4. Normalmente, o pessoal com quem eu tenho trabalhado fica no Tier 1 ou no Tier 2. Tá bom, Souza, digamos que é Tier 2. O que é que eu faço com isso? Você não vai fazer nada. O que você vai fazer é levar em consideração que a sua governança e gestão de risco não está tão evoluída quanto deveria, e levar isso em consideração nas suas decisões futuras no uso do NIST. Só isso, tá bom? Então, repito, não é nível de maturidade. E isso aqui se aplica apenas à governança e gestão de risco. E aqui uma figurinha que vem lá da versão 1.1, não é? Que é a comunicação da gestão de risco. Então, começa aqui com os executivos da empresa, definindo as prioridades, a missão, o apetite a risco, o orçamento.
Essa informação é repassada para os gerentes. Os gerentes, a partir dessas informações, vão criar, definir quais são os perfis da empresa, tanto o perfil atual quanto o perfil futuro. E vai informar isso para os profissionais, para os colaboradores, né, que estão trabalhando na operação. Esses profissionais, né, trabalhando aqui na operação, vão implementar essas ações para que nós consigamos sair do perfil atual e migrar para o perfil futuro. Essas informações do andamento dos projetos são repassadas para os gestores, né? E os gestores comunicam à alta administração das mudanças no perfil de risco da empresa. Olha, nós começamos o trabalho no perfil atual com um certo mapa de risco, né? Com riscos, por exemplo, muito severos, riscos aceitáveis, e agora, à medida que as ações estão evoluindo, esse mapa vai mudar e eu continuamente vou informar a alta administração. Então, esse é o fluxo de trabalho do NIST. É exatamente esse. É exatamente esse. Como é que eu faço? Primeiro, eu tenho uma reunião inicial para discutir quais são as prioridades, missão, objetivos, valores, apetite a risco. É uma reunião inicial, normalmente uma reunião de 2 horas, 2 horas e meia, e depois eu me concentro aqui. É aqui que eu me concentro. Está aqui. Definir o perfil atual e o perfil futuro e criar um plano de ação. Tá? Então, isso daqui começa a rodar e aí os gerentes vão acompanhar a evolução dos projetos e mandar relatórios para a alta administração mostrando a evolução. Então, gente, repito, é muito simples. Muito simples. Aqui uma figura que tem lá no manual do NIST. Pois não? Tentando fazer uma analogia com gestão por competências, quando você fala de recursos humanos, né? Porque você mostrou lá que você tem o seu profile atual, o seu profile desejado, aí você tem um gap. Perfeito. Você tem que endereçar isso aí para você conseguir alcançar aquele profile almejado, a fim de que você vá imprimir o nível de... Você tem você falou que maturidade não dá muito para usar, né? Mas que você tem aquele nível de segurança, de processos de segurança. De gestão de risco. Isso. Então, seria mais ou menos como se fosse uma gestão por competência, só que do profile de toda a organização. Mas esse perfil é um perfil não dos profissionais. Não profissional, é da organização. Tá. Da organização, isso. Eu estou fazendo uma analogia da gestão por competência de pessoas por uma gestão de profile de uma organização. Isso, exatamente. Exatamente. Seria algo parecido, né? Assim, só Perfeito. que você vai passar do individual para o coletivo. Perfeito. Perfeito. Tá? É correto afirmar isso, então? Está correto, está correto. Perfeito. Obrigado. Muito similar. Nada que é isso. Aqui uma figurinha que aparece lá, que muita gente não lembra. Você vai ter riscos de segurança cibernética, você vai ter riscos de privacidade. E olha que interessante. Nós temos riscos de segurança cibernética, incidentes de segurança cibernética que impactam a privacidade.
Então, a privacidade, ela não anda sozinha. Os problemas de segurança cibernética impactam os resultados da gestão de privacidade, né? É uma figura que eu gostei muito que eles colocaram. Inclusive, no manual, você vai encontrar quais são as categorias que estão justamente nesse meio aqui, tá? Então, a pergunta é, Souza, eu quero começar a implementar isso, mas eu quero fazer devagarinho, tá? Então, está aqui uma proposta. Nós escolhemos para começar apenas 3 funções, está vendo? E nessas funções, nós selecionamos algumas subcategorias. Aí vem a pergunta, né? Como estamos hoje? Como queremos estar em dezembro de 2024? Proposta. Não, Souza, prefiro colocar junho de 2024 até junho de 2025. Excelente, excelente. Aí fica a dúvida. Como é que eu preencho essa tabela? Fácil, gente. A gente selecionou quais são os elementos principais. Está aqui, ó. Como estamos hoje? Informe qual é a prioridade dessa subcategoria para a sua organização. Quais são os normativos, políticas? Quais são os processos que foram implementados? A parte de papéis e responsabilidades, quem é responsável pelo quê, e se isso está claramente definido, e, finalmente, riscos relacionados a esses elementos. Só isso. Então, você preenche essa informação para a sua situação atual nessa subcategoria, e aí você preenche como é que você gostaria de estar no final do ano. Por exemplo, olha, eu hoje não tenho um normativo, né, que trate dessa subcategoria. Pretendo desenvolver durante o ano um normativo para regulamentar o trabalho, né? Da mesma forma, papéis e responsabilidades, não defini ainda papéis e responsabilidades para essa subcategoria. Essa é uma ação que eu vou implementar durante o ano, tá ok? Então, é algo muito simples. Tá aqui o link, né, do trabalho, né, que eu implementei com o Marcelo e com a Nayara, tá? E para vocês usarem como ponto de partida. Ponto de partida. Ah, Souza, você colocou muita subcategoria. Você colocou 3 mais 4, 7 mais 3, 10. É muito. Meu braço é curto. Eu vou trabalhar com 6. Excelente, excelente. Tá ok? Então, a minha mensagem aqui é: não se assustem com o NIST. Ele é simples e é acessível. Chegamos agora na famosa ISO 27001, né? Versão 2022. Então, está aqui, ó. Olha o título dela, gente. Sistemas de Gestão de Segurança da Informação. Então, tem gente que interpreta errado. Então, olha aqui. O que é que a norma declara? Que essa norma 27001 especifica os requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente um sistema de gestão de segurança da informação, o famoso SGSI.
Então, olha, gente, a 27001 não é café pequeno. O que ela está definindo, o que ela está propondo é gestão de segurança. Eu trabalhei com uma empresa que ela queria implementar a 27001. E aí eu joguei um balde de água fria. Falei, gente, vocês estão iniciando a parte de operação de segurança da informação. Eu não vejo vocês hoje com maturidade para fazer gestão de segurança da informação. Vamos aguardar um pouco, vamos trabalhar mais, vamos amadurecer, aí sim a gente começa a discutir gestão. Vocês sabem, né? A operação é um nível, a gestão é um nível mais alto, que exige a preparação da sua equipe. Exige pessoal treinado e experiente. Então, não corram para 27001 muito animados, porque o que ela vai te cobrar é algo diferente do que você pratica na sua operação. Pontos-chave da norma. O escopo, tá? Você precisa definir o escopo. Tem empresas que falam o seguinte: olha, eu tenho 3 áreas aqui que são mais maduras em segurança da informação. Então, eu vou começar implantando o sistema de gestão apenas nessas 3 áreas. Pode, claro. O que a 27001 te cobra é: deixe isso bem claro no escopo. Só isso. Política, tá? É um ponto importante da 27001, né? Política de segurança da informação alinhada com os objetivos de negócio. Sem dúvida, a gente trabalha para as áreas finalísticas e de apoio da organização. Avaliar e tratar riscos. Lembrando que risco é o predecessor da segurança. Eu implanto controles de segurança para mitigar riscos que eu identifiquei anteriormente. Tá? Então, a questão de tratamento de risco, né, gestão de risco, a 27001 dá uma grande importância. Grande. E muita gente boa fala que está trabalhando a 27001 e me mostra uma gestão de riscos bem simplória. E os controles, que é a parte mais conhecida. O pessoal corre para 27001 para pegar os controles, né? Controles como classificação da informação, criptografia, controle de acesso, etc., etc. Mas a norma vai além dos controles. Auditorias internas, né? A norma requer auditorias periódicas para verificar o compliance, né, com os requisitos da norma. Essa é uma norma que tem certificação, tá? Você certifica empresas, áreas da empresa na 27001. Melhoria contínua, né? Eu preciso de melhoria contínua em segurança da informação, porque os riscos mudam todo dia. O cenário de ameaças muda todo dia. Então, a minha solução de segurança da informação, a minha gestão de segurança da informação tem que rodar o PDCA, tem que ter a melhoria contínua. Isso aqui não é estático, não é.
responsabilidades, né? Definir claramente responsabilidades e responsabilizados, o accountable, né? Para definir política, objetivos, processo de gestão de risco, etc. E, em resumo, vamos guardar isso. A ISO 27001 fornece um modelo para, olha a palavrinha-chave aqui, gerenciar a segurança da informação. O papo aqui é gestão de segurança da informação. De que maneira? De maneira sistemática, com regra, com processos definidos. Baseado em quê? Baseado em risco. Se eu não tenho gestão de risco, eu não tenho gestão de segurança da informação. E orientada a processos. Para ela ser implementada de maneira sistemática, eu preciso ter os processos modelados, publicados, padronizados para toda a organização. Tá ok, gente? Então, na hora de partir para 27001, tenham isso em consideração. Para que é que ela serve mesmo? Mas lá naquela pirâmide lá da governança, né? Ela está lá embaixo, né? Ou seja, você tem os 3 níveis, né? Estratégico, isso, diretivo e operacional. Ela é operacional no máximo diretivo, certo? Não, ela é tática, ela é tática. Sim. Né? Diretiva, como você chamou, né? Ela é tática. Tá? Agora, muita gente acha que aqui é implementar controle. E está errado. Está errado. O espírito dela é implementar gerenciamento de segurança, que é uma outra coisa mais sofisticada. Controles. Vamos ver a parte de controles, que é o que o pessoal gosta. São 37 controles organizacionais, 8 controles relacionados a pessoas, 14 controles físicos, 34 controles tecnológicos. E, relembrando, controle para quê? Controle para mitigar riscos identificados anteriormente. É para isso. Controle por si não serve para nada. É controle para mitigar risco. Você identificou os riscos? Não. Como é que você quer implementar controle? Que história é essa? É o carro na frente dos bois? Um exemplo, tá vendo? A norma apresenta aqui, ó, controles de tecnologia, ela cria o identificador, né? E ela detalha qual é o controle, tá vendo? Então, por exemplo, esse aqui, direitos de acesso privilegiados. Qual é o controle? A alocação e uso de direitos de acesso privilegiados devem ser restritos e gerenciados. Esse é o controle. Então, para cada controle, ela tem um descritivo de como trabalhar esse controle. Aí você fala, Souza, é pouco. É pouco. Eu quero mais informação sobre esse controle. Onde é que eu encontro? Na 27002, na prima da norma 27001. Porque aqui você procura detalhe, não tem detalhe. É alto nível. Está aqui, então, a norma companheira da 27001, a 27002. E está aqui, ó. Olha o título dela, Controles de Segurança da Informação. Ela vai pegar o controle que a 27001 soprou
comentou en passant, e a 27002 vai vir para detalhar os controles para você. Ela não é uma norma de certificação, você não certifica uma empresa na 27002, tá? Mas é um documento que oferece orientações sobre melhores práticas. E tem várias seções, né, que abordam áreas específicas de segurança da informação. Está aqui, ó. Olha os atributos dos controles que a 27002 traz. Para cada controle, ela fala qual é o tipo do controle, se é preventivo, se é de detecção, se é de correção, quais são as propriedades. Esse controle trabalha o quê? Confidencialidade, integridade ou disponibilidade, né? Quais são os conceitos? Olha que bacana aqui, ó, bem alinhado com o NIST, tá vendo? Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. E aqui entra num detalhe das capacidades operacionais. Começa a discutir em mais detalhe, tá? E, finalmente, os domínios. Ela trabalha com 4 domínios: governança e ecossistema, proteção, defesa e resiliência. Então, aquilo que você olhou em alto nível na 27001, aqui você vai encontrar com detalhe. Eu gosto de começar conversando com o pessoal sobre a 27001, para dar uma visão macro. Depois que a gente está se entendendo e já começa a identificar que controles seriam prioritários, aí sim eu abro a 27002. Aqui um exemplo, está vendo? Aqui esse exemplo aqui, que interessante. Esse controle. Políticas para a segurança da informação. Esse controle está lá na 27001, tá? Mas é uma linha. Olha como é que é o tipo. Preventivo. Preventivo. Atua em que propriedades? Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Qual é o conceito? É aquele primeiro, aquela segunda função hoje, né, que é identificar. Quais são as capacidades? Isso aqui é um papo de governança, né, gente? Papo de política é papo de governança. E qual é o domínio? O domínio é governança, e ecossistema e resiliência. Então, com a 27001 em mãos e a 27002, você tem caminho livre para trabalhar. Você tem todas as informações em mãos. Então, não adianta comprar apenas a 27001. Tem que comprar também a 27002. Souza, só um ponto. Não. Eu comprei as duas normas, né? Tanto a 27001 e a 27002. Isso. E, assim, quem quer economizar, talvez seja interessante comprar só a 27002. Por quê? Porque ela já tem ali a definição do controle, né? Então, é um modo bem mais estendido e completo, se você for ver. Obviamente, se você puder comprar os dois, é totalmente interessante, mas a 27002 ela já vem bem mais completa. Mas aí Sim. a gente tem um risco muito grande, César, que é o seguinte: se você compra só a 27002, você vai ter a tendência de fazer o que muita gente faz: focar em controle. Isso, E mas aí... segurança da... diga. Não, eu digo assim, mais para a parte... Vou corrigir, mais para a parte educacional. Tá? Se você quiser fazer a leitura,
entender melhor os controles. Eu sei que é o sistema de gestão, a ISMS e o SGSI, que a gente precisa implementar. Mas eu falo assim, se você tiver, putz, eu só tenho esse valor aqui, eu não posso investir nos dois agora. Então, assim, pelo menos na minha opinião, eu penso que a 27002 acaba sendo mais útil em primeiro momento, tá? Opinião minha, tá? Não, entendi. Mas, como eu te falei, né, esse é um problema que eu tenho verificado em muitas empresas. Quando ela foca em controle, ela foca na operação. Aí você chega e pergunta como é que está a gestão da segurança? Ele coloca uma cara muito surpresa. Que gestão de Gestão. segurança? O que é que você está inventando, Souza? Então, esse é o risco. Esse é o risco. Se o pessoal tiver bem consciente desse risco, concordo com você, a Sim. 27002 é muito útil. Mas a minha briga hoje é por gestão. Pessoal, vamos sair da operação e olhar um nível mais alto, né? Eu não acredito Mas, que, indo nesse ponto aí, professor, pois não. o bom de juntar é junto com a 27005. A boa Sim, paridade. sim, Também. sim. Perfeito. 27005 também é muito útil, né? É uma família, né? A família 27 mil. Aqui é só um exemplo, tá? Um controle, o controle 5.2, que trata de papéis e responsabilidades. Está aqui a descrição do controle, a finalidade do controle, para o que é que esse controle existe, que finalidade ele atinge. E depois ele mostra informações de como implementar esse controle. Então, é uma norma muito rica de informações. Muito rica. Só mais Foi um não? comentário, Souza. Claro. Nesse ponto que você tocou, o que ficou bem interessante, que além da ISO ter ficado mais clara, por exemplo, na versão 2013, ela não falava tão claramente sobre o gerenciamento de riscos que você precisava implementar. E agora está Isso. totalmente Verdade, claro. Outro verdade. ponto, isso que você citou, Souza, sobre a definição do tipo do controle, se ele é preventivo, Isso. detectivo. Por exemplo, o backup era um controle que você não tinha uma clareza ali, né, do que ele era antes, porque você Perfeito. pode entender ele de dois momentos. O backup, ele pode ser um controle tanto preventivo, no momento que você está executando ele, para você manter ele no seu storage, ou ele pode ser um controle corretivo, na hora que você vai Exatamente, fazer ali exatamente. uma correção. Só que a ISO agora define somente ele como corretivo, né? Isso, Então, perfeito, perfeito. Né? Não, essas versões de 2022 estão muito boas. Tá? Recomendo comprá-las, né? E dar uma boa lida nessas normas. Para fechar esse pacotinho, eu trouxe, né, como não poderia deixar de ser, a norma 27701. Qual é a preocupação dessa norma? É o seguinte: como é que a gente trabalha a 27001 e a 27002 com uma preocupação da gestão da privacidade? Então, aqui foi essa preocupação. Eu preciso trazer a discussão de privacidade, fazer uma extensão na 27001 e uma extensão na 27002. O escopo. Então, está aqui, ó. Especifica requisitos, fornece orientações para estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente. Olha de novo, sistema de gestão de informações de privacidade. Sistema de gestão. É o famoso PINS, né, que vocês vão ler por aí, né, que é o Privacy Information Management System, né,
traduzido como Sistema de Gestão de Informações de Privacidade, na forma de uma extensão da 27001 e da 27002 para fazer gestão de privacidade. Ok? Então, está aqui, especifica, né, os requisitos, fornece orientação para controladores e processadores, né, de dados pessoais, o PII, né? E PII é Personal Identifiable Information, informações que permitem a identificação pessoal, né? Que têm responsabilidade e prestam contas por seu processamento. Só relembrando, né? Eu tenho esse conceito que veio da GDPR, eu tenho esse conceito de controladores e processadores, né, de dados pessoais na LGPD. Aplicável a todos os tipos de organizações, né, que são olha que interessante essa frase final, que são controladores ou processadores de dados pessoais que processam esses dados dentro de um SGSI. A gestão de privacidade não ocorre de maneira isolada, não ocorre. Essa gestão de privacidade ocorre no contexto do sistema de gestão de segurança da informação. Achei fantástica essa frase aqui no final. Mostra claramente qual é a situação. Acho que eu já passei aqui. Aqui eu recortei um exemplo, tá vendo? Esse exemplo é um item da norma que trata de políticas de segurança da informação. Tá? Então, aqui, ele vai mexer naquelas partes da 27001 e da 27002 que falam de políticas. Ela vai propor uma extensão para que essas políticas agora também tratem de gestão de privacidade. Tanto que a proposta da 27001 é que você pare de chamar de política de segurança da informação e comece a chamar de política de segurança da informação e privacidade. Mudar o nome. E eu não vejo o pessoal fazendo esse movimento. Eu encontro políticas de segurança da informação de um lado e, do outro, uma política de privacidade, separadas. Eu sempre recomendo trabalhá-las juntas. Diga. Eu acho que acontece muito isso, eu acabo vendo bastante aqui na parte corporativa também, porque como o pessoal gosta de dividir as cadeiras, né, deixar lá com o jurídico, então, dizendo assim, corporativamente, o pessoal acha melhor trabalhar com as duas separadas. São temas, na minha opinião, eu acho que eu vejo nessa linha de pensamento sua, Souza, também, concordo. Só que eu acho que, na prática, o pessoal quer, às vezes, deixar essa bola separada mesmo. Por conta da responsabilidade departamental. Bom, mas como uma norma internacional está propondo isso, é algo que merece uma reflexão, digamos assim, né? Tá? Então, era isso que eu queria mostrar, os padrões, né? 4 padrões, né? O NIST, a 27001, 27002 e 27701. E o meu recado final aqui é, pessoal, antes de partir para a norma, entenda com clareza qual a finalidade da norma. Caso contrário, você pode ficar frustrado com o resultado final. Tá bom? Então, eu encerro aqui a minha parte e
passo para vocês, passo o microfone para a Ana Paula, né, para apresentar agora a parte das boas práticas. Boa noite, pessoal. Só noite. compartilhar a apresentação aqui com vocês. Todo mundo visualizando já? Beleza. Positivo. Então, nessa parte, né, das boas práticas, eu vou apresentar para vocês sobre o SIS, né, os controles ali, o MitriaTech e o PPSI, que é o Programa de Privacidade e Segurança da Informação do Governo Federal Brasileiro. Aí também está o link para o meu LinkedIn, aqueles que quiserem se conectar lá para a gente ir trocando conhecimento, vai ser um prazer. Então, o SIS, ele é uma organização ali que é sem fins lucrativos, e que tudo que ela faz, né, todas essas coisas, os guias, os modelos que ela publica, acontece por meio de uma comunidade, né, de profissionais que atuam em organizações aí por todo o mundo, profissionais que ocupam funções diversas nas organizações, na academia, né, desde líderes até também pessoas ali mais da ponta, da parte das operações. E aí, por meio dessas discussões, dessas trocas de experiências, é que o SIS ele existe. E aí eles podem discutir questões que são relevantes para o mercado e apresentar, né, soluções a partir desse background aí, desse conjunto. E quando a gente fala, né, dessas iniciativas do SIS, a gente tem aí o Control SIS, né, ou Controles Críticos de Segurança, que é uma das publicações do SIS. Ele está na versão 8 já, né, apresentando um conjunto de recomendações, de práticas para a segurança de sistema e dados. Essas recomendações, elas precisam ser constantemente evoluídas, né, devido a todo o ambiente, né, global que a gente vê, de ameaças emergentes, os avanços tecnológicos. Então, eles vão atualizando a versão desse documento. A última que a gente tem foi publicada em maio de 2021, então a gente já está em 2024, já, né, uma certa expectativa aí da próxima versão, e aí a gente vai aguardando. O guia ele pode ser baixado gratuitamente, né, só para relembrar aí, e o interessante é que lá no site oficial ele já tem uma versão em português traduzida. Ele, então, é composto de controles, e os controles são compostos ali de medidas. Ele começou, né, lá nas suas primeiras versões como basicamente uma forma de identificar, né, o comportamento dos atacantes, os ataques mais importantes, e que acaba atingindo, né, de uma forma comum organizações em todo o mundo, de todos os tamanhos, públicas e privadas, então tinha mais essa finalidade. Só que com as suas novas versões sendo atualizadas, os controles foram amadurecendo. Então, agora, essa comunidade, eles compartilham ali percepções, né, trazendo uma inteligência de análise dessas ameaças. Eles estão buscando cada vez mais fazer versões baseadas em dados, né, análise de dados. Então, eles vêm buscando amadurecer para que eles possam cada vez mais, a partir dessas discussões, trazer ações defensivas, né, auxiliar as organizações a protegerem os seus ambientes desses ataques. E aí, para poder fazer, né, essa análise, trazer controles muito baseados nessas análises de dados, eles utilizaram o framework MitriaTech, que é algo também sobre o qual a gente vai falar aí daqui a pouquinho. E eles ressaltam, né, ali no documento também que o SIS ele é mais do que uma lista de coisas que talvez possam ajudar a sua organização, coisas boas que podem ser feitas. Eles apresentam o SIS, né, os controles, como um conjunto de ações prescritivas para as organizações.
E aí, sempre que aparece, né, esses modelos no mercado, a primeira coisa que as organizações se preocupam é: isso é prático? Ou será que há um abismo muito grande entre esse modelo e a realidade das organizações e o dia a dia? E aí eles defendem, né, a comunidade ativamente de que os controles eles são implementáveis, eles são factíveis, escaláveis até, e que pode ser ali de forma prática, né? Eles buscaram trazer medidas bem práticas, ou seja, coisas exatamente, faça isso, implemente isso para ser o mais prático possível. E aí, eles trouxeram ali, né, 18 controles, e cada controle eles têm um conjunto de medidas e tá um total de 153 medidas ali nesse modelo. Para a construção, para a definição desses controles, eles definiram alguns princípios que eles chamam ali de princípios de designer ou princípios de desenho, e eles, para a definição desses controles, que é ataque em forma defesa, a gente vai ver que esse também é um princípio do Mitre Attack, que é a forma como os atacantes se comportam, é um meio de que as organizações, né, a partir do momento em que elas fazem essa análise desse comportamento, elas possam definir ali o seu programa, os seus controles mais adequados para lidar. Então, é quase como uma arte da guerra ali, né? Conheça o seu inimigo para que você possa se preparar para lidar melhor com ele. A questão do foco também é um princípio que eles trouxeram nessa definição desses controles, buscando auxiliar as organizações a não cair naquela tentação de querer resolver tudo, todas as vulnerabilidades, vamos blindar aqui tudo para que ataque nenhum nos alcance, mas ele puxa buscando, né, auxiliar as organizações a definir o que é mais crítico, o que vai ser mais relevante para o contexto dela, para suas particularidades, então conseguir priorizar melhor a implementação desses controles. Então, a questão da viabilidade, né, os controles eles precisam ser implementáveis, mensuráveis, as organizações precisam conseguir medir, né, quanto elas têm implementado, como isso tem impactado a realidade delas, ajudado a evitar os ataques, e a questão também do alinhamento. A gente viu aí que lá nas ISOs apontam para o NIST, há esse conjunto, né, que as boas práticas não estão tentando criar, né, do zero, mas elas buscam unir aquilo que já existe de forma a ser complementar. Então, a gente vê, por exemplo, lá o COBIT, né, que trata ali de forma como um guarda-chuva, considerando o que já existe. Então, eles buscaram adotar esse princípio aqui também para os controles do SIS. E aí, enquanto eles estavam, né, nessa atualização da versão, eles fizeram algumas observações. A gente sabe que as coisas mudam muito rápido, e o que eles puderam observar, né, que está acontecendo, e questões que precisaram ser consideradas para a definição desses controles, o trabalho remoto, né, que cresceu muito aí no mercado, a questão da mobilidade, de terceirização, a migração para a nuvem, virtualização, e todas essas questões que estão em relevância aí, eles buscaram observar ao definir os controles. Em contrapartida, né, algumas coisas vão perdendo protagonismo, como dispositivos físicos, fronteiras fixas, em relação à segurança nas organizações. E aí, na versão 8, também algo que eles destacam bastante é que eles trazem ali um glossário, né, de forma a buscar reduzir a ambiguidade dos termos, trazer um padrão para a linguagem, uma linguagem mais simples. Por quê? O que eles objetivam com isso é que, ao organização pegar ali esse guia, esse modelo para implementar, exija bem menos a necessidade de interpretação, né? Para que seja algo mais prático. Não que hoje um consultor vai numa organização ajudar ali a implementar, e
e faz de certa forma, amanhã vem outro, e aí quase que desconsidera todo o restante, porque o guia exige muito de interpretação, né? Então, eles buscaram sanar um pouco disso aí na nova versão. Então, esse aqui, né, é uma visão geral do SysControls. Lá no início, o que eles faziam? Eles buscaram ordenar os controles em priorização para implementação. E aí eles tinham ali um subconjunto desses controles iniciais que eles chamavam de higiene cibernética. Só que eles entenderam que essa era uma abordagem muito simplista. Por quê? As organizações têm suas particularidades. Então, existem organizações de pequeno porte, de médio, de grande, organizações que têm, né, níveis de recursos para investir muito diferentes. E eles temeram que, com essa abordagem inicial ali, por controles, pequenas organizações talvez nunca saíssem daqueles 6 controles iniciais. Porque, como era priorizado por controles, talvez elas não conseguissem implementar alguma medida de um controle e ficariam ali empacadas, estacionadas nesses controles iniciais. Então, nas versões seguintes, eles trouxeram esses grupos de implementação, só que agora por medidas. Então, quando a gente vê ali o modelo, né, de como eles trazem esses controles, a gente vai poder observar que em praticamente todos os controles há medidas que já podem ser implementadas, né, por empresas de pequeno porte, por empresas de médio ou de grande. Então, eles dividiram isso, né, nesses 3 grupos de implementação, sendo que esse grupo de implementação 1, ele é direcionado para o perfil, né, das organizações de pequeno e médio porte, aquelas organizações que têm ali uma experiência mais limitada, né, na TI, na segurança cibernética, que não necessariamente tem um especialista ali contratado, cujos dados são não tão sensíveis, o impacto, né, de que esses dados sejam roubados, alterados, vamos dizer assim, é menor. Então, esse grupo ele de implementação 1 para que desde as pequenas empresas já possam implementar. Então, eles trazem ali que são as medidas implementáveis por toda e qualquer organização. E aí, Ana, posso fazer um comentário? claro, Marcelo, as empresas do agronegócio brasileiro certamente vão estar no IG1, tá? Então, seria um caso típico do IG1, com um conjunto menor de controles, de medidas. Tá? Algo a ser considerado também é que, como esse G1, né, que eles trazem ali como implementáveis por todas e quaisquer organização, os grupos eles são cumulativos. Então, se o G1 é para todas, o G2, a empresa, né, de um porte maior, que já tem ali alguém responsável por proteger a infraestrutura da TI, ele não vai implementar só o grupo 2. O grupo 2 entende-se que ele já vai ter implementado aquelas medidas mais básicas, né? Então, esse grupo 2 aí já é para organizações que vão ter ali já um nível de necessidade de conformidade regulatória um pouco maior, dados um pouco mais sensíveis, e empresas, né, que podem ser de um porte maior também. E o 3 é o nível, vamos dizer assim, com as medidas mais complexas ou para ambientes mais complexos. E ele também vai ser cumulativo, porque se é uma organização que tem esse nível, né, mais robusto de implementação, entende-se que as básicas lá do G1 e do G2 já vão ter sido trabalhadas aí por essa organização. Pode-se considerar isso uma escala de maturidade ou de capacidade? Como é que vocês enxergam isso? Sim e não necessariamente, na verdade. Porque, por exemplo,
algo que o Souza falou, né, da relação dos riscos ali. A realidade da organização, às vezes, não exige que ela tenha determinada medida. Então, vai muito desse entendimento, né, esse autoconhecimento organizacional, porque não significa que toda organização precisa ter todas as medidas para ter um nível de maturidade. Né? Às vezes é uma questão da realidade mesmo dela. Ela não está sujeita aos mesmos riscos por ser uma empresa menor ou há aspectos a serem considerados, né? Agora, se a gente pegar ali 2 órgãos, ambos da administração pública federal, com a mesma quantidade de servidores, o ambiente muito parecido, e um ainda está ali arrastando a implementação das medidas, né, do grupo 2, e o outro já está lá trabalhando as 3, aí sim a gente pode olhar como um nível de maturidade diferente, né? Mas considerar essas Exatamente. realidades. Não, o meu entendimento, olha só que interessante, esse controle 1, inventário e controle de ativos corporativos. Total são 5. Se você é IG1, você só vai implementar 2. Se você for IG2, implementa 4. E o IG3 implementa 5. O que é que eu tenho visto? O pessoal ficar no IG1 por uma questão de esforço. Souza, eu não tenho o braço para entrar no IG2 nem no IG3. Só isso. Não é que eu não tenha condições, até tenho. Eu não tenho pessoal disponível para isso. Sim. E aí aqui a gente traz, né, um exemplo de controles, como o guia, né, do CIS apresenta ali essas informações. Aqui a gente tem o nome, né, o título ali do controle, esse primeiro que é o inventário de ativos corporativos institucionais. Logo aqui a gente vê a quantidade de medidas que compõem esse controle, que ele tem ali 5 ações, né, 5 medidas, e isso que o Souza apontou, né? Para cada grupo, a quantidade de medidas direcionadas para esse grupo. E a gente observa aí também que é de forma cumulativa, né? Não é somar ali o total, mas é cumulativo. Então, até esse controle 1 aqui, ele é muito importante porque quando a gente pensa em ataques cibernéticos, o principal, né, talvez ali, meio de ataques chegarem às organizações, muitas vezes é por ativos que a empresa não considerou na hora de proteger o seu ambiente. A gente vê muitas... é um primeiro passo muito básico, né? Não tem como você saber o que você vai proteger se você não sabe o que você tem em casa. Então, eles trazem aqui uma visão geral, que é a descrição do controle, e logo em seguida ele vai ter ali também um porquê implementar, qual a importância que vai trazer essa contextualização ali para o controle. E logo em seguida, ali no documento, para cada controle, vai ter esse detalhamento, né, das ações. E aí, como a gente falou, né, desse alinhamento com outros modelos, aí a gente vê aqui que a função de segurança vem lá do NIST, né, aquelas que o Souza apresentou ali. Identificar, responder, detectar, recuperar. Então, esse é a forma como é apresentada. E aí, algo que o Souza falou, né, lá, que os controles em si não são nada. Para a gente implementar determinado controle na organização, a gente tem que justificar, né? E aí o CIS, ele traz também esse método de avaliação de riscos, que o objetivo é justamente esse: ajudar as organizações a explicar ali para sua alta administração, a entender quais os controles precisam ser implementados. E aí eles apresentam, né, esses princípios, que é considerar o interesse de todas as partes interessadas, todas as partes que podem ser impactadas, atingidas, né, caso os eventos de riscos venham de fato ocorrer. Os riscos, né, que devem ser reduzidos a um nível que não exige ali um remédio para nenhuma das partes interessadas também.
e as medidas que não devem ser mais onerosas que os riscos. Então, se você tem uma medida que vai te exigir mais dinheiro, mais tempo do que o risco que possa, né, vir a ocorrer, não faz sentido você ter esse gasto, né? E quando a gente fala de gasto, não é só recurso financeiro, né? Envolve aí todos os tipos de recurso. Então, eles buscaram trazer esses princípios aí para a aplicação dos controles, que vai basicamente, né, ajudar, auxiliar as organizações, baseada na sua realidade, no seu contexto, nos riscos aos quais ela está sujeita ali, né, a ver quais são um nível de implementação razoável para sua organização, para que seja bem contextualizado e não só implementar controle por implementar para dizer que, nossa, eu sigo o CIS. E aí, como eu falei lá no comecinho, né, quando eles foram definir esses controles, eles buscaram entender quais são os ataques mais comuns que ocorrem. E aí eles utilizaram esse framework, que é o Mitre Attack, que na verdade é uma base de conhecimento que pode ser acessada por qualquer um de forma gratuita, sem precisar fazer cadastro. Vocês podem acessar o site ali, o link está aí. E essa base de conhecimento, ela tem essa finalidade, né, de conhecer o inimigo, como os atacantes agem, quais as plataformas que eles, né, mais buscam, por meio de quais eles buscam atingir aí as organizações, quais são as táticas, quais são as técnicas, quais são os procedimentos. Então, ele tem uma matriz ali bem detalhada. Foi publicado, né, a versão inicial aí em 2013. Por meio dessas análises dos dados, eles têm da contribuição, né, das comunidades, aí, como a gente comentou, buscado atualizar para que seja uma arma de defesa, né, a essas informações para as organizações. E aí, como eu falei lá no começo, né, que o CIS, para a definição dos controles, eles buscaram identificar ali quais são os 5 tipos de ataques mais importantes para se basear os controles, né, o que a gente tem que combater, do que a gente tem que proteger, são esses aqui, né, a questão do malware, do ransom, e aí, aqui, em seguida, a gente tem a porcentagem de controles que lidam com esses tipos de ataque, e aí eles destacam aqui para o grupo de implementação 1, ou seja, aquele higiene cibernética básica já lida com esses ataques, né? E a partir do momento em que você tem a aplicação de todos os controles ali, potencializa a defesa da organização em relação a esses tipos principais de ataques, né, que mais ocorrem e que mais impactam a realidade das organizações. Então, uma vez que existe, né, esse guia, esses controles, e que a gente considera esse contexto de segurança da informação, a importância, a relevância que tem tido para as organizações, não é diferente para o governo federal brasileiro, né? É uma preocupação também para os órgãos e para as entidades. Então, a Secretaria de Governo Digital, né, SGD, tem buscado criar iniciativas específicas para esse contexto dos órgãos do CISP ali, que hoje, né, tem aí seus 253 órgãos, cada um com a sua realidade, e eles buscaram pegar essas informações, né, tantos modelos, eles enxergaram que havia uma falta de padronização. Você ia num órgão, estava ali trabalhando só com nicho, você ia em outro, eles estavam lá lutando para implementar uma ISO aí, 27001 ou alguma outra. Então, eles buscaram reunir, né, em um programa, em um framework, abraçar de forma que padronizasse, né, um guia mais padronizado para que os órgãos pudessem implementar. Então, esses trabalhos, né, essas discussões já vêm ocorrendo aí há um bom tempo, mas foi em março de 2023 que houve a publicação, né, dessa portaria, número 852, que de fato instituiu o Programa de Privacidade e Segurança da Informação.
E lá no capítulo 4, né, dessa portaria, eles instituíram também o framework, né, que é um modelo que justamente visa aí juntar o que há de melhor das boas práticas para orientar os órgãos. E o que é interessante é que ao publicar esse modelo, né, sobre o qual a gente vai falar mais, a SGD ela tem o objetivo de que ele não seja usado apenas pelos órgãos do CISP, mas que alcance também futuramente governos estaduais, né, que eles possam ir lá, pegar, está disponibilizado no site e utilizar, ser um modelo piloto aí, né, também prefeituras em todo o Brasil e até organizações privadas também que tiver o interesse de acessar, ver como o governo brasileiro tem organizado, né, a utilização dessas boas práticas aí. Então, eles têm esse objetivo também de tornar algo disponível para o mercado como um todo. Esse framework do PPSI, ele tem como um principal objetivo elevar ali maturidade e resiliência dos órgãos no âmbito do CISP, né, no que se refere à privacidade de dados e à segurança da informação, e ele traz aí esses valores que é da maturidade, da resiliência, da efetividade, da colaboração e da inteligência. Eles apresentam, então, nesse guia, né, a metodologia desse framework, que aqui a gente tem esse anel interno, o órgão implementador, e que é composto aqui de 4 etapas, né? O órgão ele vai fazer uma autoavaliação, o órgão ele vai, a partir dessa autoavaliação, de entender onde ele está, ele vai ver onde que estão ali suas maiores vulnerabilidades, analisar os seus gaps, e a partir disso, de entender, né, onde está ali o problema, ele vai fazer um planejamento para então implementar as medidas que compõem esse framework. Eu não falei aqui no começo, né, mas a partir da análise do CIS, a partir da análise da própria LGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados aí brasileira, e de outros modelos como as ISOs, eles definiram um conjunto de controles e medidas. E a ideia é que os órgãos façam a implementação desses controles e dessas medidas, mas antes disso eles vão entender, buscar entender o que eles já têm, o que eles ainda não têm. Então, por isso a criação dessa metodologia. E aí eles trouxeram na íntegra os controles do CIS, que a gente viu aqui anteriormente, os 18 controles, para avaliar, para que a organização possa avaliar ali a sua segurança da informação, a sua segurança cibernética, e há um outro braço também, que é o da privacidade, que aí eles trazem controles também baseados na LGPD e no NIST, né, um documento específico de privacidade. E eles também criaram ali o que eles chamam de controle nível 0, que são, como no CIS a gente tem um grupo de implementação aplicável a todas as organizações, esse controle 0 também é o mais básico que eles entendem que é comum, que precisa ter, né, para que as organizações, aí, esses órgãos possam aplicar os demais controles. Então, esse anel interior aí em relação, né, ao órgão implementador e o papel dele nessa metodologia. E para que ele faça isso, a SGD, né, tem o papel aqui nesse anel externo de diagnóstico, de acompanhamento e apoio. Então, ela tanto visa fornecer conhecimento, realizar reuniões, orientação, criar e utilizar-se de materiais orientativos que possam ajudar e apoiar os órgãos nesse processo. E essa parte do diagnóstico é que lá no mesmo lugar onde todos os órgãos podem acessar o guia, há também a ferramenta, né, uma ferramenta que foi criada pela SGD para automatizar essa autoavaliação. Então, lá vai ter todos os controles, todas as medidas, há um método de avaliação, né, de nível de implementação que a gente vai ver para que os órgãos possam utilizar aí para fazer essa autoavaliação. E a partir do resultado é atribuído, né, um índice de maturidade, tanto em segurança quanto em privacidade para esses órgãos.
E aqui, né, tudo isso acontece, né, por meio do monitoramento e apoio do que eles chamam ali de sistema de controle interno, que é composto, né, pelas 3 linhas de defesa, né, inclui os gestores dos órgãos, tanto de segurança como da TI, os proprietários dos ativos, né, o pessoal ali das áreas finalísticas, as unidades de controle interno desses órgãos e também a terceira linha de defesa ali, que vem a CGU, as avaliações externas, né? Inclusive, eles deixam claro que ao publicar, né, ali na portaria 852, esse framework, ele é de caráter obrigatório para todos os órgãos da administração pública federal. Porém, a SG dela não tem aquela autoridade de dar um castigo para o órgão que não faz a implementação. Mas eles fazem questão de deixar claro que tudo isso que eles estão fazendo tem sido em conversa ativa, parceria ativa com o TCU, com a CGU, com a AGU, para que, caso lá na frente algo aconteça, um ataque por causa de determinada vulnerabilidade, porque não aplicou o framework, então aquele órgão vai ter que se explicar ali para as instituições a quem eles devem nessa essa explicação do porquê que não foi trabalhado isso, uma vez que a SGD está disponibilizando o framework, o modelo e a orientação aí. Então, nessa avaliação, né, de maturidade, como eu falei, ela é realizada tanto em relação à privacidade, como ali em relação à segurança da informação. Por meio dessa autoavaliação, são gerados 2 índices, né, que é o índice de maturidade em privacidade e o índice de maturidade em segurança da informação. Eles ressaltam, né, que são índices isolados, diferentes, que consideram controles diferentes e que têm responsáveis diferentes, né, pela aplicação, pelo acompanhamento. E aí, quando a gente fala de privacidade, eles apontam ali que geralmente o responsável dentro do órgão é o encarregado de dados. E aí ele vai ter ali o apoio, né, do gestor da segurança da informação, do gestor da TI, e ele pode, né, ter ali como consultar, né, os proprietários de ativos, os gestores de negócios, gestores das políticas públicas, de acordo com a necessidade, né, que a implementação de determinado controle exigir. E em relação à segurança da informação, o responsável principal, eles apontam ali como gestor, né, de segurança da informação, com o apoio do gestor da TI e como papéis a serem consultados o encarregado de dados e os demais, né, proprietários de ativos, gestores de negócio e por aí vai. Quando eles criaram, né, esse modelo, um dos desafios também para os órgãos que eles observaram e que foi motivador foi a questão do envolvimento da alta administração com essas questões, tanto de privacidade quanto de segurança da informação. Então, eles dão bastante ênfase nisso, né, de que a alta administração ela precisa ser envolvida, ela precisa participar ativamente de todo esse processo, né, de entender os controles que precisam, né, a justificativa da implementação desses controles. E aí é algo que é apresentado, né, até como uma crítica ao modelo que cadê a gestão de riscos, né? Se eles estão trazendo ali controles a serem implementados, se eles enxergaram esse desafio que é a comunicação com a alta administração, dá para você justificar a implementação de um controle para alta administração sem apontar para um risco, né? Então, há essa crítica em torno do PPSI. E aí, só para a gente entender um pouco melhor como é feita essa autoavaliação, os controles, assim como lá no CIS, eles são compostos, né, por medidas. Então, em primeiro lugar, avalia-se o nível de implementação dessas medidas, e aí há um método ali, uma escala, né? E a partir dessa nota, avalia-se, então, a implementação, né? A capacidade de implementação do controle em si.
E uma vez que tem essas duas avaliações, avalia-se controle por controle a maturidade, né, na implementação, a maturidade desses controles ali na organização. E a partir do índice de maturidade de cada controle, né, há uma soma ali para que se gere esse indicador de maturidade, tanto para privacidade quanto para segurança, de formas separadas, né? São dois indicadores diferentes. Em relação a, igual eu falei, né? Tem ali o controle zero, que é considerado, né, tanto para o índice de privacidade quanto para o de segurança, e aí depois vem os controles 1 a 18 relacionados à segurança e o 19 a 31 relacionados à privacidade. Então, quando pega esse modelo todo, considerando a segurança, a privacidade, é um total de 32 controles, com 310 medidas, é muita coisa. E aí, o que fica, né, é como os órgãos vão fazer essa implementação de maneira a ter priorização, de maneira a focar no que é mais relevante. Então, no próprio modelo, eles trazem aquele modelinho dos grupos de implementação que a gente viu lá do CIS, né? Sendo um grupo de implementação, uma higiene básica, que para todos os órgãos, e aí vem esse nível de complexidade aumentando. Então, eles pegam todos esses controles, né, desse framework do PPSI e aplicam esses níveis, né, separa por esses grupos de implementação também. Só que quando a gente olha, né, para essa divisão, a gente enxerga uma forma de priorização. Poxa, se esse aqui é higiene básica, então é o que eu tenho que ter, é o por onde começar. Mas, paralelo a isso, eles também têm criado fases, ciclos de implementação. O que acontece? A ferramenta que eles disponibilizam para que os órgãos façam essa autoavaliação, eles estão disponibilizando em ciclos. Então, para essas 310 medidas, eles dividiram ali em 7 ciclos, né, que acontecem semestralmente. E aí eles criaram uma outra forma de priorização, né, para a implementação das medidas. Por exemplo, nos primeiros ciclos, eles buscaram priorizar as medidas que não exigem contratação, né, de soluções, porque é um processo maior, mas, enfim, complexo aí. Só que quando a gente pega nessa ferramenta e essas medidas que constam nesses primeiros ciclos, não necessariamente elas são as da higiene básica. Então, é como se houvesse duas formas de priorização e que há uma certa divergência ali. Entre uma coisa e outra, né? Não estão necessariamente alinhadas. E aí fica a pergunta, né? Como os órgãos vão tratar isso ali na hora de colocar em prática, o que eles vão priorizar, se o grupo de implementação ou se os ciclos. E outra questão também que é levantada, né, a se pensar é que esses ciclos eles são semestrais e há medidas que não vão ser, né, os órgãos não vão conseguir implementar em 6 meses. Então, algumas pessoas levantam esse ponto também. Quando a gente fala de órgão público, queira ou não queira, os processos são mais amarrados ali, né, em um sentido burocrático. Então, 6 meses, muitas vezes, não é suficiente para fazer um termo de referência e fazer ali uma contratação quando vier as medidas, né, mais robustas e mais complexas. Então, mas é um esforço, né, que eles têm feito para levar isso para o dia a dia dos órgãos, para que os órgãos não ignorem ali por suas emergências de rotina do dia a dia, a necessidade de se implementar esses controles. E aí fica principalmente, né, o apontamento para esse ponto de cadê a gestão de riscos para auxiliar os órgãos a de fato contextualizar, e igual a gente viu o modelo do CISA ali de análise de riscos, que é quais controles são razoáveis para a minha organização, para o meu contexto, para que eu não
utilize os meus recursos em controles que talvez, baseado no meu cenário de riscos, não fossem tão necessários, tão urgentes, ao invés de só seguir ali métodos de priorização de forma, vamos dizer assim, um pouco cega, né? Implementando controles por implementar. Então é isso, a minha apresentação aqui para vocês sobre essas boas práticas aí para as organizações, né? De fato, a parte mais operacional, vamos dizer assim, dos controles em si. Maravilha, gostei muito, Ana, muito. Você está se tornando uma grande especialista no PPSI, que não é fácil. Vocês viram que tem uma certa complexidade, e eu concordo contigo. Vai ser um desafio para os órgãos públicos, né? Que a gente sabe que tem suas dificuldades, né? A maioria dos órgãos do CISP tem uma maturidade mais baixa e eles vão ter um esforço muito grande, né, para trabalhar o PPSI. Mas vamos torcer pelo melhor. Parabéns, Ana, muito boa apresentação. Obrigada, Souza. Obrigada. Já que você tocou no agro um pouco mais cedo, Souza, quero aproveitar, eu falei, mas eu estava com o microfone desligado, né? Convidá-los, né, você e a Ana Paula, para a gente poder fazer uma rodada de um bate-papo gostoso como esse, junto, né, ao povo do agro. É fundamental. Perfeito. Concordo. Muito interessante, muito bacana, muito bem colocado, muito bem alinhavado. E hoje eu estou aqui na terra do agro. Estou em Minas, um município em Unai, né, para ser específico, é um município que o agro aqui é muito forte. Fortíssimo. Bacana. Fortíssimo. Nós vimos agora recentemente na Agro Brasília, que é do lado de Unai, né? Parabéns. E você trabalha na SGD, Ana? Eu estou com o pessoal agora como residente, né? Participando de um programa de residência tecnológica lá, atuando com pesquisa no meu mestrado específico em relação ao PPSI. Bacana, legal. Sucesso. Não Obrigada. vai ser muito difícil não, né, Souza? Opa, minha orientanda. Olha como é que eu estou bem de orientando. O Souza é esperto, ele você só chama as melhores. O Souza é esperto, ele só chama as melhores, rapaz. É verdade. O privilégio é todo meu. A gente que aprende, né, Paula? A gente que aprende com esse cara. Sim, com certeza. Então é isso, né, gente? Temos mais alguma pauta hoje, Souza? Não, né? Não, terminamos, né? Não sei se o pessoal tem perguntas, querem fazer alguma colocação. Eu queria fazer uma pergunta para o Wesley. Wesley, quanto nós vamos fazer, quando vocês vão oferecer para a comunidade um bate-papo sobre o uso do Mitre Ataque? A gente programa fazer esse tipo de ação 2 vezes no ano, né? Então a gente fez essa com o Souza, aí depois eu vou ver com o Souza se a gente consegue fazer mais uma focada para esse ponto que tu falou, né? A ideia é realmente entender como é que é a adesão disso tudo, né? Para que a gente realmente possa fomentar. Até que ela tenha esse objetivo principal, de estar fomentando essas ações, essas atividades. Tá? A gente ainda não tem uma data específica, porque realmente, só para te ter uma ideia, até que tem 3 anos, essa é a primeira, de fato, trilha que nós falamos de governança e gestão de uma forma bem concisa, bem trabalhada, entendeu? Então, realmente, isso daí foi um momento muito bom. Então, a gente vai anotar essa dica e a gente pensa numa próxima data e aí a gente vai ver com os outros como é que a gente pode fazer. Beleza. Bom, a Nayara quer falar. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Eu só fiquei assim, uma dúvida, né? Uma elucubração aqui da minha cabeça, que ao ver os modelos, né,
o NIST, a ISO, o CIS. Eu queria, assim, até mesmo talvez pela experiência dos colegas, se vocês têm alguma vivência nesse aspecto, como a organização escolhe um deles, né? Vamos dizer assim, é por algum diferencial, é aleatório, ou não, ou às vezes é alguma diretriz, né? Vamos dizer, às vezes os órgãos públicos agora têm um modelo próprio, né? Como a Ana mostrou, a administração pública federal, mas as organizações que têm mais liberdade de escolha, né? Como funcionaria, como seria um modo de definir qual é o melhor modelo? Deixa eu começar respondendo, porque eu tenho mais idade. Ah, não é por isso não, que isso. O que eu faço? Normalmente eu faço o que nós fizemos hoje. Olha, tem esse modelo, tem esse padrão, isso trata disso e daquilo, esse outro já tem uma estrutura diferente. Olhando esses 4, 5 modelos, eu acredito que esse daqui talvez seja o mais adequado neste momento. O que é que vocês acham? Um grande bate-papo, né? Quer dizer, com uma apresentação, né, explicativa feita anteriormente. Né? É assim que eu trabalho. Né? Ana. Concordo com Souza, essa parte de entender a organização, né? E quando a iniciativa é interna de autoconhecimento da organização, porque às vezes é necessário uma abordagem mais, vamos dizer assim, de alto nível, às vezes é começar de algo operacional. Então, por exemplo, os controles, a implementação de medidas de controle, às vezes é um começar ali da parte mais operacional, mas às vezes é um conscientizar a organização, a auto-administração, trabalhar a governança, né, a algum nível superior. Então, qual utilizar é muito por esse lado, né? Conhecer a organização e qual é a verdadeira necessidade dela. Exatamente. Entendi. Não, inclusive, eu vou dar uma palestra em julho, né? No sindicato das empresas, né, das indústrias gráficas. O sindicato, aqui em Brasília, vai participar também a federação. E o presidente do sindicato me falou, Souza, o nível de maturidade é baixo. Vê como é que você vai falar de segurança cibernética para esse pessoal. Poxa, é um grande desafio. Eu vou aprender muito com isso. Como é que eu faço para passar para esse pessoal? Quais são as ações básicas? Como sensibilizá-los? Como fazer uma proposta que caiba no bolso deles, que caiba na equipe diminuta que eles têm? É um grande desafio. E é um desafio não só para as indústrias gráficas, mas também para o agronegócio. Né? Então, a gente tem uma situação hoje no Brasil de muitos setores que estão, digamos assim, com um certo atraso de governança de TI e de segurança cibernética, mas que estão vivendo o cenário de ameaças e estão preocupados. Porque você pega uma indústria gráfica, não é milionária, digamos, porte médio. Vem um ransomware, bagunça o sistema deles e o cara fala, olha, para liberar, eu quero 100 mil reais. Está barato, não está? Mas ele faz isso em uma, em outra, em outra. No final, ele faturou milhões. Então, isso é viável. Porque se você é imaturo, o ataque é mais simples. Mais simples. Não precisa ser um atacante sofisticado. As vulnerabilidades são muitas, né, Cláudio? E aí o que eu acho que também, falando nisso que tu acabou de comentar, o pecado maior também é a falta de informação, né? Você ser suscetível a pagar por um momento de desespero, realmente a gente percebe que não tem gestão de risco, não é só governança, né? Não é só É verdade.
existem vários fatores interligados que a gente precisa realmente estar fazendo com que seja explicitado, a gente consiga realmente mostrar para a sociedade o que tem que ser feito e apoiar nossos colegas de TI, né? Essa daqui é uma das iniciativas. A gente da TEC faz isso justamente com esse objetivo. A gente sabe que tem essa necessidade, a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que na hora do desespero a gente não sabe nem para onde ir, mas se a gente conseguir entender que ações como essa, e não adianta, educação, ações como essa, elas vão realmente fazer com que a nossa maturidade cresça, aí sim a gente vai começar a ter frutos, mas lá na frente, frutos melhores. Perfeito. Mais alguém, gente, quer comentar alguma coisa? Bom, e ninguém mais, então, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Eu botei no chat aí o LinkedIn do Souza. Sigam ele lá para ele ouvir, para ver vários materiais que ele disponibiliza. O nosso Instagram, o nosso site também, nós passamos nossas informações. Fiquem atentos lá que a gente sempre está fazendo essas atividades e a gente divulga aí para todo mundo, tá bom? Souza, muito obrigado de coração. Obrigado por ter aceitado esse desafio depois desse turbilhão todo que aconteceu nessa transição de diretoria, mas você manteve a gente aqui firme e forte e eu te agradeço aí de coração. Tranquilo. Desse tempo aí. E vamos prever, vamos pensar em novos. Eu pediria um minutinho só, tá? Claro, fica à vontade. Como o assunto aqui é segurança cibernética, eu vou pedir um minutinho para Marcelo falar do observatório que está sendo tocado nessa temática. Ok. Convidamos a todos para seguirem, né, o nosso observatório. Ele está no LinkedIn, chama Observatório de Segurança Cibernética no Agronegócio. O agronegócio brasileiro, gente, ele é responsável por praticamente 1/4 do nosso PIB. Não bastasse essa questão econômica que mantém viva a economia do Brasil durante esse tempo todo de crises e mais crises, existe também a questão alimentar, a questão da segurança alimentar. Nós montamos, já estamos estudando isso há mais ou menos 1 ano, não é, Souza? 1 ano e pouco. E esse ano a gente decidiu fundar esse observatório para que a gente possa o quê? Ajudar a conscientizar, tá certo? O homem do campo, o fazendeiro, o agroindustrial, né? O empresário do agronegócio, sobre essa questão dos riscos cibernéticos, que são muitos. Nós vimos aqui agora. Quando a gente pensa em agronegócio, quando você fala de ativos corporativos, como a Ana falou, imagina que cada dispositivo IoT que você tem implantado em uma determinada lavoura é um ativo que vai estar conectado na sua rede, que você tem que ter, né? Conheça-te, né? Como ela colocou a questão muito bem colocada do Sun Tzu, da arte da guerra, né? Então, o nível de vulnerabilidade é altíssimo e a gente tem visto cada vez mais o aumento dos ataques cibernéticos contra esse setor. No caso americano, que é mais bem estudado, até pouco tempo atrás, o agronegócio fundou uma ISAC, né? E eles consideravam que o agro era o 7º setor mais atacado dentre os setores de infraestrutura críticas, né, da economia norte-americana. Hoje, eles já estão se colocando como o 4º. E o mais incrível é o seguinte, que nós estamos chegando à conclusão. Um ataque cibernético, sim, vai poder causar desabastecimento, vai poder causar falta de alimentos, vai poder causar fome, principalmente se você agregar, você pensar além da questão do crime cibernético, que visa recursos financeiros das empresas. Pensem também na questão geopolítica, de um país atacando o outro por meio, tá certo, de ataques cibernéticos, para você causar instabilidade naquele país, para você causar fome, causar desabastecimento e, com isso, convulsão social. Facilita uma guerra, concordam comigo? O Fórum Econômico Mundial está de olho nisso, já tem algum tempo que eles estão monitorando e eles colocam claramente esse risco.
Então, a gente fundou esse observatório. O objetivo é criar consciência situacional, porque, infelizmente, bom, vamos falar a verdade, não é só o agronegócio, né? As pessoas, o brasileiro se acha imune a tudo, né? Mas, no caso em especial do agronegócio, que é uma atividade tão nobre, tão importante, que, além de segurar a questão econômica do país, também alimenta toda a sua população e boa parte e uma parte significativa, né, do mundo, não podemos negligenciar a segurança cibernética. Então, esse é o nosso objetivo. Souza, se a gente puder depois passar o endereço para o Wesley e você Claro. divulgar, Wesley, é muito interessante. E até mesmo porque vocês, Claro, com certeza. aí no Amazonas, vocês ficam no Amazonas, não é isso aí? Correto, ficamos no Amazonas, isso mesmo. Vocês têm uma agricultura forte. E Sim, com a certeza. transformação digital na agricultura é algo... Aliás, eu acho que é um dos setores que mais está pegando em termos de digitalização do negócio. Não é plug and play, como o pessoal acha que é um celular. Infelizmente, se você não fizer o dever de casa, se você, conjuntamente com a implantação, não criar, tá certo, uma governança robusta, né, e corporativa de tecnologia da informação com um papel importantíssimo da segurança cibernética, você vai ter um plug and play. Vai chorar muito. Legal. Manda para a gente que a Beleza. gente divulga assim. É importante a gente fazer a disseminação Vou te desse mandar. tipo de conteúdo, com certeza. Beleza. Beleza? Amigo Wexley, mais uma vez, muito obrigado. Nossa Obrigado parceria você, menino. está firme e forte. Vamos que vamos. Vamos. Obrigado Parabéns, a todos, Ana. obrigado, Parabéns, Marcelo, Wesley. obrigado, Ana. Obrigado a todos Sucesso. vocês por estar aqui com a gente. Agora vamos lá testar. Né? Agora sim vamos testar e continuamos no foco. E conhecimento sempre nunca é demais. Tchau, gente. Tá obrigado, ótimo. hein? Tchau, Boa obrigado. Tchau, noite, tchau, Vá. pessoal. Abraço, Boa boa noite. noite. Obrigada. Boa noite.